Sim, concurseiro, sou o Mestre Mário e você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Hoje trago uma aula da banca IDECAM. É para o concurso de Agente Comunitário de Segurança da Prefeitura de Serra. Como você pode ver, aqui está o edital. Basicamente, um edital padrão dessa banca. Vamos às questões. Observe a primeira questão para o cargo de Guarda Civil Municipal, prova aplicada no ano de 2023 da IDECAM. Na verdade, quando esse tipo de fotossíntese surgiu na Terra há cerca de 2 bilhões de anos, os organismos que a utilizavam foram tão bem-sucedidos que se multiplicaram rapidamente, causando um excesso de O2 na atmosfera. Vamos marcar a alternativa com a grafia correta do contrário da palavra sublinhada no período acima. Mal-sucedidos, tudo junto? Mal-sucedidos, mal com L, como já vimos, separado aqui com hífen, ou mal com U. Primeiro ponto aqui que é importante você compreender, quando em ortografia aparecer bem e mal, você vai se lembrar de que mal com U é o oposto de bom. Ele é um homem mau, com U ele é um homem bom. Mal com L é o oposto de bem. Eu falo com meus alunos, próximo à minha casa havia uma padaria que chamava Bel Pão. O que isso tem a ver com a nossa aula? Porque Bel, então, de bem é mal com L, não é isso? Para você memorizar, Bel Pão. Então, primeiro ponto, isso daqui. Eu já vi tão bem-sucedidos, então tem que ser mal-sucedidos com L, não é isso? E agora, junto, separado ou com hífen? Trouxe aqui para vocês o uso do hífen com bem e mal. Comece por bem, que isso nos faz bem. Então, bem, sempre eu vou usar o hífen, exceto quando a palavra se aglutinar com outra, igual benfeitoria. Benfeitoria, como até trouxe aqui no exemplo, veremos já. Então, o prefixo bem sempre exige o hífen. Então, bem arrumado, bem aceito, bem-estar, bem afortunado, bem-humorado, bem-me-quer, não é isso? Neste caso aqui, bem-querer. Bem faz bem, use o hífen. Já mal, se eu usar sempre o hífen, vai nos fazer mal. Deixo aqui uma dica do Mário também, alguns vocábulos em que bem aglutina-se com o segundo elemento. Aglutinar é quando ele vai se juntar ao segundo elemento. Benfeitor, benquisto, benfeitoria. Aí já é com N tudo junto. Bem, use à vontade. Já o mal, eu vou usar o hífen quando a palavra da frente começar com vogal H ou L. Vogal H e L. Mal acabado, intencionado, mal-humorado, mal lavado. Bem, use sempre. Mal você vai usar com vogal H e L. Agora aqui é importante você compreender. Sempre eu vou usar bem com hífen. A casa estava bem limpa. Aí já é um advérbio, está no sentido de muito limpa. Aí já não uso o hífen mesmo com o bem. Observe aqui. Quando usados numa frase como advérbio. O que é advérbio? É uma palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se eu disser, a casa estava limpa. Uma coisa, se eu disser, a casa estava bem limpa, aí você já observa a intensidade. Eu modifiquei o adjetivo limpa. Maria chegou ontem. Então, aí já modificou o verbo chegar. Então, quando for advérbio, não se aglutinam e nem vamos usar o hífen. A resposta foi mal entendida, o trabalho foi bem feito, mal feito. Correto? O que fica disso aqui? Bem eu sempre uso, mal com vogal H e L. Então, e agora, neste caso aqui, mal sucedidos tinha de ser advérbio, não é? Vou usar hífen não, porque eu só uso o hífen com mal se aparecer. Só uso o hífen com mal se aparecer vogal. Então, vogal, H ou L. Não é vogal nem H ou L, então alternativa A. Mal sucedidos. Tudo junto. Bem interessante você resolver muitas questões da banca para você ver como ela cobra determinado assunto.
No enunciado, a revenda é extremamente vantajosa para quem deseja empreender no universo digital. O trecho em destaque classifica-se como oração subordinada adjetiva ou adverbial ou substantiva. Primeiro ponto, adverbial vai exercer a função de advérbio, substantiva de substantiva. E você que já estuda há algum tempo falou, mestre, substantivas são aquelas que eu posso substituir por isso? Pode. Isso, aquilo, sogra, coloque o que você quiser aí, correto? Então, é extremamente vantajosa. Adverbial, vamos ver. Agora, subjetiva, a substantiva subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito da oração. Você já deve ter ouvido falar em sujeito oracional. Então, a revenda é extremamente vantajosa para quem deseja empreender. O que é extremamente vantajoso? A revenda. Então eu já tenho o sujeito. Se a subjetiva exerce a função de sujeito, eu não posso marcar subjetiva, porque se já tem sujeito, eu não vou ter outro sujeito. Substantiva. Objetiva indireta, ela exerce a função de objeto indireto. Então eu teria de ter um verbo transitivo indireto. Porque se eu tenho uma objetiva indireta, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto. Observe aqui, extremamente vantajosa é verbo? Não. Vantajoso aqui é um nome, não é isso? Então vem aqui, descarto também. Completiva nominal, nominal vem de nome. Completiva nominal, você observa. Esse complemento nominal ele vem sempre acompanhado de preposição e aqui de fato é um nome. Ela é vantajosa para quem deseja. Então, substantiva, completiva nominal. A revenda é extremamente vantajosa para isso. Pode substituir, beleza. Então, completiva nominal, olha aqui, acompanhada de preposição e vai completar um nome. Seria fácil para você distinguir aqui B e C, porque objetiva indireta eu preciso ter um verbo, já completiva nominal eu tenho um nome. Não exerce a função de adverbial. Não é uma oração subordinada adverbial, temporal, causal, concessiva e outras. Não é. Interessante? Vamos a mais questões. Então, Banca IDECAM, prova aplicada no ano de 2023. Vamos marcar a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regra distinta. É importante você observar aqui que às vezes a banca traz. Foi acentuada seguindo a mesma regra. E aqui é regra distinta das demais. Questão da Banca IDECAM, ano de 2023. Então, vai ter lá neste concurso, com certeza, questão sobre acentuação gráfica. Quando tiver acentuação gráfica, você vai começar por qual? Pelas proparoxítonas. Então, proparoxítona, todas elas são acentuadas. Não é o caso que aqui nós não temos. Lembre-se de que quando você for observar a acentuação, você começa da direita para a esquerda. Quando a última sílaba tônica for acentuada ou quando a palavra tiver a última sílaba tônica, pode ser que ela nem seja acentuada, é oxítona. Quando for a penúltima, eu tenho o quê? Uma paroxítona. Pode vir acentuada ou não, por exemplo, panela ou táxi. Então, vou colocar aqui um exemplo também de paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima e se eu colocar táxi, tem acento. Por que táxi tem? Porque eu acentuo as paroxítonas terminadas em I, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A. Oxítona, vou colocar aqui jacu, não tem acento, porque eu não acentuo as oxítonas terminadas em I e U, e eu posso ter também ali, não tem acento, e eu posso pegar também uma oxítona acentuada, se eu pegar, por exemplo, cajá ou café, eu acentuo as oxítonas terminadas em A e O, não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. E tenho também as proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Então, neste caso aqui, se eu trouxer Pamela, eu já sei que é o que? Pamela é uma proparoxítona, como você já observa, porque a antepenúltima sílaba é a mais forte, observe. Última, penúltima, antepenúltima. Então, aqui eu preciso compreender. Primeiramente, acontecerá, tem acento.
Então eu já vi que ela é uma palavra oxítona, não é isso? Gás, aqui eu já vi que também é a última, será? Está, eu vou circular aqui, eu tenho novamente um caso de oxítona, não é isso? E terá, novamente, a última sílaba é a tônica, é aquela acentuada, oxítona. E até, da mesma forma que também a última sílaba é acentuada, então aqui eu já vi que é o quê? Uma oxítona também. Então, descarto, por quê? Oxítona. A única que é acentuada, seguindo regra distinta das outras, é gás, por quê? Gás é um monossílabo. Interessante a questão aqui, que parece fácil, mas se você não ficasse atento que aqui ela é acentuada, porque eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Então, pá, pé, pó. E aqui é um monossílabo e não uma oxítona. Compreendido? Então, concursando, lembrando que aqui na descrição do vídeo há o PDF com as questões. Pare o vídeo agora mesmo, resolva e depois assista a minha correção. Compartilhem, dê um like, deixe aqui nos comentários também. Vamos marcar a alternativa em que a palavra indicada tem em seu processo de formação sofrido parassíntese. Então, o processo de formação de palavra tem ele prefixal, quando você acrescenta um prefixo, aquilo que vem antes do radical. E também nós temos a sufixal, quando você vai acrescentar um sufixo. Temos a regressiva, a imprópria, que é quando muda de classe de palavras. E temos também a parassíntese. Parassíntese é quando você coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Da palavra noite, eu tenho aqui, eu falo só anoitecer? Não. Eu falo à noite? Não. Eu falo à noite com crase, aí sim, mas aqui é importante você observar que eu acrescentei o prefixo a e também o sufixo ser. Só posso acrescentar os dois ao mesmo tempo. Então, eu não falo noitece e nem à noite. Eu falo o quê? Anoitecer. Eu acrescento tanto o prefixo quanto o sufixo ao mesmo tempo. Isso sim é parassíntese. Humanidade, aqui eu tenho o quê? O acréscimo do sufixo dade, não é isso? Dramático, aqui também eu tenho o sufixo ático. Então já venho e descarto, porque eu acrescentei só um. Parassíntese, acrescento os dois. Aterrissagem, é importante você observar que é aterrissagem, não aterrissagem, com dois S. Eu não falo terrissagem e nem falo aterri. Então aqui neste caso eu acrescentei os dois. Então aqui você já consegue identificar que eu fiz o quê? Acrescentei os dois. Só posso acrescentar os dois ao mesmo tempo. Então neste caso aqui é uma derivação parassintética, aquela por parassíntese. Então, parassintética, aquela em que você vai acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Espaço mais nave, aqui eu tenho o quê? Um processo de composição por justaposição. Composição por justaposição é aquela em que não perde justaposição, não perde letras. Por justaposição encaixa perfeitamente. Passatempo, espaçonave. Alienígena, eu tenho um ali e depois eu venho e acrescento um sufixo aqui para virar alienígena. Então, acrescentei sufixo, sufixo, sufixo e aqui é uma composição por justaposição. A única em que nós temos o processo de parassíntese é a alternativa C. Primeiro, não seria surpreendente que a vida produzisse metano em outros ambientes. Esta questão ela está contemplando a conjunção, e aí, subordinada, substantiva, e agora? Será que ela é o quê? Então, eu já vi que essa questão ela está contemplando conjunção subordinada, substantiva, e agora? Primeiro ponto, é importante você se lembrar de que quando tem uma conjunção subordinada, substantiva, é aquela que vai exercer a função de substantivo. Se é substantivo aqui, se ela é substantivo, você pode substituir por isso ou qualquer outra palavra, sogra, o que você quiser. Olha aqui, primeiro não seria surpreendente isso. Primeiro, isso não seria surpreendente.
Ah, se eu posso substituir por isso, eu já sei que ela é o quê? Substantiva, não é adjetiva. Adjetiva, ela terá como início um pronome relativo. Neste caso, não é pronome relativo. O pronome relativo vai retomar o termo anterior e ela pode ser adjetiva restritiva se vier sem vírgula ou explicativa se vier com vírgula. Então, neste caso aqui da alternativa descartei porque ela é uma substantiva. Agora, eu preciso ver, subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito, não é isso? Não seria surpreendente isso? Vamos colocar na ordem direta? Isso não seria surpreendente. Olha o sujeito oracional aqui. Isso não seria surpreendente. Então, já vim aqui e já observei que ela está exercendo a função de sujeito, ela é uma subjetiva. Isso não seria surpreendente. Que a vida produzisse metano em outros ambientes não seria surpreendente. Sujeito, verbo e, neste caso aqui, o predicativo do sujeito, porque eu tenho um verbo de ligação. Então, interessante você observar isso. Subjetiva exerce a função de sujeito. Predicativa vai exercer a função de predicativo do sujeito. A diferença que você também vai identificar, porque se não tem sujeito, ela é subjetivo. Às vezes pode ter dúvida, tem verbo e ligação, então seria predicativo. Não, predicativo aqui é surpreendente. Então, descarto. Substantivo objetiva direta, eu terei um verbo transitivo direto. Completiva nominal vai completar um nome. Por exemplo, eu tenho medo de que ele chegue amanhã. Eu tenho medo, então já tenho o sujeito. E aqui eu tenho o quê? Um complemento nominal. Está completando o substantivo medo. Quando eu falo, eu tenho medo de que ele chegue amanhã. Subjetiva exerce a função de sujeito. Em automutilação, grafou-se corretamente o vocábulo com a união ao prefixo ao. Então, aqui é a questão do hífen. Tem ou não tem? Então, automutilação eu já vi que grafa-se junto. Por quê? Porque o prefixo terminou em vogal. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra da frente começa com a vogal diferente daquela que terminou, eu grafo junto, ou se começar com uma consoante, exceto se forem as consoantes R, S ou H também. Então, automutilação, tudo junto. Vamos marcar a alternativa em que isso não tenha acontecido. Foi o que eu disse. Auto, aqui eu tenho o quê? Auto, o prefixo aqui, mais regulatório. Quando a palavra da frente começar com R ou S, você vai fazer o quê? Você vai dobrar o R ou S, correto? Então, autorregulatório está correto. E se eu disser, por exemplo, antissocial terminou em S, dobro o S e coloco, grafo tudo junto. Auto-ônibus, quando a palavra termina com a vogal, quando o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com a mesma vogal, eu tenho de usar o hífen. Autoescola terminou com a vogal, começou com outra vogal. Então, esta vai gabaritar a questão porque está errado. O correto é o quê? Autoescola. Aí você está fazendo a prova, eu vejo nos casos da autoescola separado, mas está errado. Por quê? Terminou com a vogal diferente. É a regra que eu chamo dos diferentes, os opostos se atraem. Que é diferente, junta, é igual. Se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Auto terminou com a vogal, a palavra da frente começou com H, vai ter hífen. Prefixo. Então, mais cobrado aqui, a regra dos opostos se atraem, os iguais se distanciam e também fique atento aqui ao R ou S, mini saia, antissocial, tudo junto também. Sim, há momentos em que essa permissão vem à tona. Se trocarmos o verbo haver pelo verbo existir, na oração, teríamos, fazendo a devida correlação, a seguinte conjugação verbal. Então, qual delas está correto? Quando fala correlação, nós temos de observar também o modo e tempo verbal. Primeiro ponto, anote aí no seu caderno, imagine que você já sabe. É o primeiro concurso da sua carreira. Então, o que você vai anotar?
verbo haver, se você puder substituir por existir, ele é impessoal. Isso quer dizer que ele será empregado na terceira pessoa do singular, correto? Terceira pessoa do singular. Então, sim, há momentos, existem momentos, posso substituir. Então, aqui você observa, mesmo momentos no plural, não importa, porque é oração sem sujeito, isso aqui não é o sujeito, não. Então, ele vai ser sempre na terceira pessoa do singular. Agora, se for o verbo existir, você vai conjugar normalmente. Então, sim, a alternativa B está correta para complementar a minha explicação, porque momentos existem. Se for o verbo existir, a conjugação fica normalmente. Os momentos, eles, não é isso? Eu falo, eles existem? Não, eles existem. Agora, se fosse o verbo haver, ficaria como está lá em cima. Há momentos. Momentos existe? Não, aqui a concordância está equivocada. Sim, existiu momentos? Não, eles existiu? Nada disso. Eles existiram. Então, o correto seria o quê? Existiram momentos. Então, sim, existiram momentos? Não, porque eu tenho de observar também aqui a correlação. O verbo aqui está no presente e lá na alternativa D está no plural, mas está no passado, aí não pode ser. Então, descarta. E aqui está no futuro, mas no singular, não pode. O correto seria o quê? Existirão, mesmo se fosse existirão, estaria errado, porque não teríamos observado a devida correlação. Importantíssimo, verbo havermos é de existir impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Observe aqui, em textos publicitários é comum o uso de verbos que se direcionam ao leitor. Dê atenção à sua saúde, ele está conjugado em qual tempo e modo verbais. Observe aqui em quais tempos e modos verbais. Dê atenção à sua saúde. Então, este verbo aqui, você observa que está dando o quê? Uma ordem. Mas pode ser também uma sugestão, pode ser uma dica também lá nas receitas. Então, o modo verbal, que dá uma ordem, uma dica, uma sugestão, compre batom, estude mais, não faça isso, cale a boca, eu já vi que é o modo imperativo. Somente sabendo que o modo imperativo é aquele também muito usado nas campanhas publicitárias, quando falo lá de compre batom. Então, aqui nós temos o uso de verbos que se direcionam, falam diretamente com o leitor. Compre batom, dê atenção, observe que adote, não fume, pratique, procure. Então, aqui nós vamos marcar a alternativa correta. Você já sabe o quê? Que neste caso aqui nós temos o modo imperativo. Imperativo vem de imperador, que dava uma ordem. Então, no afirmativo do modo imperativo, dê atenção. Se fosse tu, seria o quê? Dá tu. Então, futuro do modo subjuntivo, nada disso, né? Então, quando eu der, seria lá no modo subjuntivo, no futuro. No presente do modo indicativo, né? Eu dou, não é isso? E agora, no pretérito perfeito, ele deu, por exemplo. No presente do modo gerúndio, caro concursando, já descarto aqui, muitas vezes a alternativa é porque não existe modo gerúndio. Gerúndio, infinitivo e particípio são as formas nominais dos verbos. Então, interessante a questão, somente você sabendo que o modo imperativo vem para dar uma ordem, é muito utilizado nas campanhas publicitárias, você gabaritaria a questão sem sofrimento. Questão agora de nível médio e decano, exemplo, a decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. O sinal indicativo da crase foi usado de maneira correta, devido às regras de regência nominal. Então, regência nominal, nós observamos que aqui nós temos um nome, observe aqui o vocábulo anterior. Então, nós vamos marcar a alternativa que apresente um exemplo de uso correto da crase, e ainda mais, pelo mesmo motivo em destaque. Então, primeiro nós vamos compreender o que fala no enunciado. Então, não é anterior. Se é anterior a alguma coisa. Mas este a aqui é o quê? A preposição exigida pelo vocábulo anterior. Mais o quê?
o outro A, que é o A de artigo definido feminino, acompanhando o substantivo ocasião. Correto? Então, nós precisamos de achar também, primeiro, o emprego correto da crase. Depois, a gente busca pelo mesmo motivo. Os convidados chegarão daqui a 1 hora na igreja. Então, é vocês observarem, daqui a pouco, de fato, vem acompanhado da preposição. Só que aqui eu tenho o quê? O uma, isso daqui, que seja um numeral, que é, no caso, pode ser também um artigo indefinido. Se for artigo indefinido, antes deles eu não uso crase. Aí você fala assim, mas eu uso crase diante das horas. Se eu falar, por exemplo, ele chegou às 14 horas. Aí sim, nós usamos crase. Antes de horas eu uso, só que aqui, antes da palavra uma, não uso. A Defesa Civil deu apoio a todas. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, deu apoio a alguém. Só que eu não uso crase porque aqui eu tenho um pronome indefinido. Lembre-se disso. Antes dos pronomes eu não uso crase, só se for o pronome relativo a qual. As bancas adoram colocar aqui pronome indefinido todas. Os médicos prestaram assistência às mulheres. Quem presta assistência a alguém, vai exigir a preposição a mais o artigo definido feminino no plural, as, que vem acompanhando aqui o substantivo também no feminino, mulheres. Prestou assistência às mulheres, ok. Aqui o uso da crase está correto. Eu tenho de ver se é por causa do mesmo motivo. E aqui você também vai observar, vou deixar a pergunta para vocês, se fosse assim, os médicos prestaram assistência a mulheres, teria crase ou não teria crase, caro concursando que fará concurso da Banca Idecam? Os documentos foram entregues. Se foi entregue a alguém. Aqui também está correto. Então, eles foram entregues à polícia imediatamente. O uso da crase está ok. Então, já tem duas alternativas, pode ser a resposta. Henrique vai deixar sua filha Sabrina a pé, caro concursando. Antes de palavra no masculino, eu não uso crase. Se você usar crase antes de a pé e antes de a prazo, você só vai andar a pé e comprar a prazo, porque você não vai passar no concurso. Agora, qual das duas está correta pelo mesmo motivo? Regência nominal, então é nome. Se você observar aqui, eles foram entregues. Aqui eu tenho o quê? Um verbo. Observe aqui a locução verbal. Se é verbo, então é regência verbal. Já vou descartar. A alternativa C está correta pelo mesmo motivo. Assistência aqui é o quê? Um substantivo. Substantivo é nome. Lá em cima ainda falou. Devido às regras de regência nominal. Da mesma forma aqui que anterior é nome, assistência também é nome, por isso a alternativa C está correta. Considerando as regras de concordância verbal, e agora concursando, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Tem questão de concordância verbal, não importa qual é a banca, você vai fazer o quê? Nós precisamos da alternativa errada, da afirmativa errada. O que você vai fazer? Primeira coisa, identificar os verbos. Então, aqui também nós temos o verbo haviam, depois nós temos aceita, nem os pais sabem. Então, aqui nós já vamos identificar também bebês não têm. Eu já sei que eu preciso da alternativa errada. Primeira regra, você precisa se lembrar de quê? Dos verbos haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando o tempo passado. Eles são verbos impessoais, aqueles relacionados aos fenômenos da natureza também. Verbos impessoais são sempre empregados na terceira pessoa do singular. Então, lembrem-se disso daqui. Verbo haver, primeira coisa, haviam muitas crianças. Você já vem aqui e escreve. Existir, existiam muitas crianças. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui seria o quê? Havia muitas crianças fazendo alguma coisa aqui que faltou. Então, aqui você já identifica direto que a alternativa B gabaritou a questão, ela está errada, facilitou demais. Faz muitos anos que muitas mães abrem mão da sua vida para se dedicarem à vida dos filhos. Então, aqui nós vamos observar o quê?
Faz o quê? Está indicando tempo passado? Sim, ou seja, há muitos anos. Verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Então, essa está correta. Faz anos que muitas mães, as mães, abrem mão da sua vida para se dedicarem, aqui faltou uma crase, para se dedicarem à vida dos filhos. Mesmo faltando a crase aqui, a questão não vai ser anulada porque ela contempla o quê? Concordância. Uma ou outra criança aceita. Aqui, quando aparecer a expressão uma ou outra aqui, o verbo aparece no singular. Neste ponto aqui é interessante você se lembrar de que apareceu aqui uma ou outra, se apareceu o verbo logo depois no singular. Agora, se depois de uma ou outra e antes do verbo, como é o caso aqui, aparecer um substantivo, como apareceu aqui, nós vamos poder usar o verbo no singular ou no plural. Então, aqui também está correto, porque ele optou pelo verbo no singular. Agora, se for uma ou outra, seria aceita. Uma ou outra criança, dupla possibilidade de concordância. Nem as mães, nem os pais. Aqui você observa uma ideia de adição. Equivaleria a quem? As mães e os pais, eles sabem agir em relação às pirraças dos filhos pequenos. Também está correto. Quando aparecer nem, você já sabe que o verbo vai para o plural. Nem as mães, nem os pais sabem. Os dois não sabem. Os bebês são quem? Eles, terceira pessoa do plural, o verbo ter tem acento. Eles têm. Se fosse o bebê, seria o quê? Ele tem sem acento. Então, aqui a alternativa está correta também. Então, muito importante, concordância, identifique o verbo. Segundo ponto, procure o verbo haver no sentido de existir. E aí as outras regras estudando a parte teórica que tem lá nos nossos cursos também. Na fala do diretor transcrita em agora tragam as crianças o emprego da vírgula. Caro concursando, pegou vírgula, já anote, SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Agora, por que usamos esta vírgula aqui? Alternativa A, separa o aposto do termo fundamental. Caro concursando, o aposto, que seja ele enumerativo, e principalmente o aposto explicativo, vem separado por vírgula. As bancas cobram muito. João, meu amigo, chegou de Paris. João, meu amigo, chegou. Então, aqui eu vi o quê? Que isso daqui está explicando quem é João. Aí o aposto vem separado por vírgula, não é o caso. Indica separação de palavras de mesma função sintática? Também não. Seria o que? Mesma função sintática. Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão e mais alguma coisa. Feijão e alguma coisa. O que você observa? Termos que exercem a mesma função sintática ou enumeração. Comprei o quê? Arroz, objeto direto. Feijão, objeto direto. Termos que exercem a mesma função sintática. É obrigatório, justifica-se para separar o vocativo. O vocativo vem de evocar, que é chamar, quando você fala com a própria pessoa. João, faça silêncio. João, faça silêncio. Aqui eu estou falando diretamente com João. Eu chamei João, eu dirigi a palavra a João. Então, isso daqui seria o vocativo. Demonstra a intenção de atribuir ênfase à circunstância que aparece fora da ordem direta. Ordem direta é o que nós chamamos de suveca, caro concursando. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Aqui você observa que esse adjunto adverbial que expressa uma circunstância de tempo, ele foi deslocado. Então, a ordem direta seria o quê? Tragam o quê? As crianças, sujeito. Aqui nós temos também o verbo, o complemento e esse adjunto. Esse adjunto, ele apareceu fora da ordem direta. Ele veio para o início da frase. Ele é de curta extensão, você pode ou não separá-lo por vírgula. E aqui, quando você separa por vírgula, é justamente para atribuir ênfase à circunstância de tempo, expressa pelo adjunto adverbial. Você observa aqui o advérbio de tempo exerce a função de adjunto adverbial que está fora da ordem. Lembre-se disso, se ele é de curta extensão, pode vir ou não separado por vírgula. Show de bola? Não se esqueça de dar um like e compartilhar também a nossa aula de hoje.
Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. É novo por aqui? Inscreva-se agora, ative o sininho para receber as nossas aulas semanais. Hoje trago resolução de questões com dicas valiosas para vocês. A banca é a IDECAM. Com base na leitura e nas inferências do texto, sempre que você for lendo, já vá marcando. Então, nós temos de observar também as inferências do texto. Vamos analisar as afirmativas a seguir e vamos assinalar quais delas estão corretas. Então, tem texto, eu sempre sugiro que você leia as alternativas e volte ao texto. Você pode observar que a IDECAM traz um texto muito grande. Observe aqui a quantidade de linhas, 50 linhas. Então, o que você vai fazer? Você vai ler as alternativas primeiro, compreender o enunciado, ler as alternativas e voltar ao texto, correto? Neste caso, nós temos 3 afirmativas. Então, vamos lá. Quando a gente observa aqui, as plantas ao longo dos anos contribuíram mais para satisfazer a necessidade de alimentar a humanidade que os animais. A fotossíntese realizada pelas plantas e organismos unicelulares sempre. Então, muita atenção quando aparecerem as palavras sempre, nunca, totalmente, provavelmente há algum equívoco. Será que a fotossíntese realizada pelas plantas e organismos unicelulares sempre foi fator de possibilitar? Então, a gente vai voltar aqui para a passagem que fala da fotossíntese. Observe aqui, então, a fotossíntese também produz como subproduto oxigênio, essencial para grande parte da vida na Terra. Na verdade, quando esse tipo de fotossíntese surgiu na Terra há cerca de 2 bilhões de anos, ou seja, ela surgiu há cerca de 2 bilhões de anos. E aqui no texto está falando o quê? Que a fotossíntese realizada pelas plantas sempre foi fator de possibilitar? Não, aqui a gente vai observar, quando eu falo óleos de lins, é justamente por isso. É há cerca de 2 bilhões de anos, ou seja, de 2 bilhões de anos para cá. Em momento nenhum fala que sempre ocorreu isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai voltar aqui e vamos o quê? Descartar a alternativa segunda. Então, já vim aqui e descartei essa daqui, porque está falando que é sempre. Lá fala o quê? Há cerca de 2 bilhões de anos. Então, a 2 já não pode entrar mais 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, corretas estão aqui apenas as afirmativas 1 e 3. As plantas, ao longo dos anos, contribuíram mais para satisfazer a necessidade de alimentar a humanidade que os animais. Quando você vai fazendo a leitura, por que os animais nos fascinam mais do que as plantas? Quando você vai fazendo a leitura aqui do texto, você já consegue identificar muitas passagens aqui que falam desta questão da relação das plantas. Observe aqui, as plantas têm uma intrincada relação com a história da humanidade. Observe aqui, relata como as plantas participaram de alguns eventos históricos. Aí vem falando da descoberta do rio Amazonas. Então, aqui você observa que ela ocorreu porque os exploradores buscavam valiosas árvores de canela. Então, você observa aqui várias passagens falando desta importância das plantas para a gente. Então, aí, na segunda parte aqui também do texto, ainda reforça isso daqui, olha, como explica Yuval Noah, a domesticação de algumas plantas permitiu que alimentássemos um número maior de pessoas, ainda que com uma nutrição mais restrita, enquanto modificávamos plantas de trigo, milho, arroz, batata, tomate, ervilha, feijão, até que produzimos novas espécies. Então, aqui vem falando diretamente da importância da planta. Ao longo dos anos contribuíram para satisfazer. Tanto é que no texto ele vem falando muito da necessidade do benefício de se utilizar as plantas para que
ocorra ou com a finalidade de alimentar a humanidade. Então, a passagem aqui, ao longo do texto, a gente observa essa grande importância da planta. Olha aqui, a relação das plantas com os seres humanos ainda é mais profunda, ou seja, temos uma relação muito grande com elas e elas contribuíram para satisfazer a necessidade de alimentar a humanidade. Então, aqui já a 1 está correta. Não se pode deixar de incluir as plantas nos programas de bem-estar ambiental, buscando o aumento de árvores que contribuam para a redução de CO2 no ambiente. Então, quando a gente já observa que no final, isso daqui já é uma proposição também, as plantas estão no centro de uma das principais questões que ameaçam a civilização que ajudaram a criar. As mudanças climáticas são, em grande parte, causadas pelo uso massivo de combustíveis fósseis. Fotossíntese antiga, a origem deles. Estamos devolvendo rapidamente para a atmosfera o CO2 capturado na biosfera ao longo de milhões de anos, causando aumento da temperatura do planeta. O biólogo sugere que a fotossíntese é um mecanismo de captura de carbono mais eficiente da natureza e, por enquanto, mais eficiente do que os artificiais, é a solução. Ou seja, para combater as mudanças climáticas, precisamos de mais plantas que vivam muitos anos, acumulem muito carbono em seus corpos e custem barato. Pensou numa árvore? Então talvez você tenha diminuído sua cegueira botânica. Plante e contribua. Aqui vai perfeitamente ao encontro daquilo estabelecido na alternativa 3. Não se pode deixar de incluir as plantas nos programas de bem-estar. Observe, aumento de árvores que contribuam. É o que eu acabei de ler. A maioria de nós já teve esta experiência. Então, aqui os elementos coesivos, ele desempenha um papel de quê? O esta está se referindo a algo que vai ser dito. Qual é a experiência? Fazer uma trilha no caminho, encontrar um mamífero. Então, aqui é um elemento catafórico. Catafórico é aquilo que vai ser dito após o termo. E anafórico, vem de antes. Então, aqui, para ser antes, a gente usaria muito, por exemplo, já citou a experiência e logo à frente você recorre utilizando o essa. Deítico e esofórico estão se referindo a elementos fora do texto. E aqui não é o caso. Catáfora, depois, que vai ser dito depois. Anáfora, antes. Apesar de ter completado o recurso de outras vezes, aquele dia foi diferente. O animal deixou tudo de melhor. O segmento sublinhado no período acima, em relação ao que se localiza anteriormente aos 2 pontos, apresenta sentido. Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. Por que aquele dia foi diferente? Eu poderia colocar aqui por que, não é isso? Conjunção explicativa, ou então pois. Vamos ver? Aquele dia foi diferente, pois o animal deixou tudo melhor. Então, aqui vem para explicar por que aquele dia foi diferente. Então, existe aposto enumerativo, especificativo, exemplificativo e o mais cobrado pelas bancas, aposto explicativo. Vai explicar por que aquele dia foi diferente. Então, ele vem para explicar o termo anterior. Por intrincada, linha 12, só não se pode entender no texto. Não se pode entender. Então, é aquilo que não pode ser sinônimo. Intrincada, vamos ver aqui, então, na linha 12. Plantas têm uma intrincada relação com a história da humanidade, ou seja, as plantas têm uma relação com a história da humanidade. Agora, o que significa intrincada? Não sei. Ah, mas intrincada, aqui são palavras sinônimas. Ah, um emaranhado de coisas, coisas embaraçadas, coisas entrelaçadas. Ah, aqui são palavras sinônimas. Se são palavras sinônimas, você já vai compreender o quê? Se são palavras sinônimas, não pode, porque se pudesse colocar entrelaçada, colocaria emaranhada e embaraçada também. Então, sobrou o quê? Destrinçada, destrinçada, desmiunçada, solucionada, não é isso? Que não é sinônimo desta palavra aqui.
Observe aqui. Então, as outras todas eu poderia falar uma entrelaçada, alguma coisa, emaranhada, embaraçada. Só não falaria destrinçada. Por isso, só não se pode entender no texto destrinçada ser sinônimo. Palavra que possui significado equivalente a intrincada. Vamos ver aqui. Plantas têm uma intrincada relação. Vamos ver o que pede aqui a questão, não é isso? No período acima há 4 termos sublinhados e numerados. Assinale a alternativa em que esteja indicado um termo com função sintática distinta da dos demais. Então, quando vem falando lá de função sintática, vamos lembrar também lá dos termos da oração. Será que ali exerce a função de sujeito? Será que é um complemento nominal, um objeto direto, um objeto indireto, esses dois últimos complementos verbais? Será que eu tenho um aposto, eu tenho uma adjunta de nominal? É isso que a gente precisa ver. Então, no livro Plantas e Civilização, então aqui eu observo o quê? Que eu tenho aqui um nome próprio caracterizando, se referindo a um nome comum. Então, no livro Plantas e Civilização. Plantas e Civilização, aqui eu tenho o quê? Um aposto, correto? Este aposto aqui está especificando, não é isso? A gente até resolveu uma questão ainda há pouco sobre os tipos de aposto. Observe aqui, aposto especificativo, exemplificativo, enumerativo ou explicativo, não é isso? Então, aqui nós estamos especificando. Então, aposto que está especificando. O biólogo, novamente, nome próprio especificando quem é o biólogo. Nome próprio especificando o livro. O professor da universidade, vamos deixar por enquanto. E o último, a descoberta do rio Amazonas, novamente, aposto aqui especificativo. Está explicando qual é o rio, explicando o livro. Então, vamos já deixar mais claro aqui. Está explicando o livro Plantas e Civilização, está explicando o biólogo e está especificando o rio. O professor da universidade aqui não está especificando o professor. Aqui você observa que eu já tenho o quê? Vamos colocar aqui um adjunto no item 3. Cadê o item 3? Aqui, ó, o professor da universidade. Então, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Então, somente no item 3, que tem uma função sintática diferente. Aposto especificativo, e depois nós temos um adjunto adnominal. Já em Sob o Efeito das Plantas, Michael sugere que o café, a cafeína especificamente, então você já observa aqui que nós temos travessão e temos também a presença de muitas vírgulas, não é isso? Pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Sinal alternativo em que a alteração da pontuação do período acima tenha sido feita obedecendo à norma culta. Resumindo, eu preciso da alternativa, o quê? Da alternativa correta, pessoal. Vamos lá. Como eu posso reescrever isso daqui, tá bom? Então, já em sob o efeito das plantas, vírgula aqui correto, igual está aqui. Então, aqui está ok. Eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Então, sob o efeito das plantas, adjunto adverbial deslocado. Então, vem separado por vírgula. Michael sugere que o café, vírgula, a cafeína, especificamente. Então, aqui novamente, eu tenho um adjunto adverbial de curta extensão, pode vir ou não separado por vírgula. Nosso vício quase universal pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Está correto. Ah, mestre, mas aqui tem travessão e aqui tem muita vírgula. Agora, você pode usar o travessão, também os parênteses, para substituir a vírgula. Aqui o que ocorreu, como você já deve ter observado? Olhe lá, depois do café, ao invés de travessão, ele usou a vírgula. E, novamente, depois de universal, ao invés de travessão, ele usou a vírgula. Simples assim. Você pode substituir a vírgula por travessão. Já em Sob o Efeito das Plantas, Michael sugere que o café,
A cafeína, especificamente, aqui usou só um travessão. Não, nós vamos usar os dois ali. Não posso misturar travessão e vírgula, vou usar os dois. Você observa que aqui nessa alternativa B apareceu isso daqui, a alternativa não escolhida. Você deve ter entrado com recurso, pode ser que ela anule ou não esta questão. Então vale a pena entrar com recurso aí dela para você observar aqui que veio uma parte aqui que não deveria estar, embora não interfira na resolução da questão. Já sob o efeito das plantas, aqui já faltou uma vírgula, já vou descartar a alternativa D. Michael sugere que o café, a cafeína especificamente, nosso vício quase universal, pode ter travessão e vírgula? Pode ter os dois, desde que a vírgula seja exigida. Neste caso aqui, não vou poder usar esta vírgula, uma vez já tem o travessão e nenhum termo anterior aqui vai exigir a vírgula, correto? Então, vem e descarta também a alternativa C. Assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto não tenha sido formada por composição. Resolvendo esta questão aqui, achei assim um pouco de pegadinha. Então, é muito importante. Não é pegadinha, não. É uma questão mais complexa mesmo, que requer muita atenção. Eu preciso daquela que não tenha sido formada por composição. Então, composição eu tenho ela por justaposição, quando não se perde nenhuma justaposição, correto? E também tenho por aglutinação. Aglutinação é aquele que eu falo do bichinho, aglutinação. Eu falo do bichinho faz glut, 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 é porque ele come alguma coisa, não é isso? Então, se ele come alguma coisa, é aglutinação. Vai perder alguma vogal, por exemplo, alguma letra. Justaposição, passa tempo. Passa mais tempo, justaposição. Aglutinação, planalto. Plano mais alto. Aí já perdeu o O. Então, agora qual foi feito por composição? A que não tenha sido feita por composição. Então, vou procurar uma que seja por derivação, que seja prefixal ou sufixal. Composição, quando você pega dois radicais, no mínimo dois radicais. Se eu disser, por exemplo, passa, nós temos um radical e tempo também. Aqui nós temos dois radicais. Então, isso daqui é um processo de composição, correto? E mamífero, mamífero aqui, muita gente achou, o ífero de fato é um sufixo, e não é. Então é importante você observar aqui que neste caso do mamífero eu tenho o quê? Mama, não é isso? Mama, mas depois o fero, não é isso? Mais fero de feroz. Então mamífero aqui eu tenho uma composição, nada de sufixo. Multicelular, observe só aqui, multicelular, da mesma forma, eu tenho também uma composição. Subproduto, sub é um prefixo, eu tenho um produto, eu tenho um subproduto, então aqui eu tenho uma derivação, o quê? Prefixal, acrescentei um prefixo, alternativa C, que vai gabaritar a questão. Bio mais esfera, composição por aglutinação. Plante e contribua. Questão interessante, assinale a alternativa em que se tenha feito a transposição correta do período acima para a forma voz. Então, plante. É importante você compreender. Primeiro ponto, aqui nós temos um imperativo. Imperativo vem lá de imperador, que ele dava uma ordem, ele mandava uma dica, uma sugestão. Receita de bolo, texto aqui nós temos a presença de muitos verbos no imperativo. Misture o bolo, bata, quebre, leve, asse, depois corte. Então, você já consegue identificar que, neste contexto, temos a presença de muitos verbos no imperativo afirmativo. Então, quando eu falo plante, eu estou falando com você. Contribua, ame também você. E agora, e se eu levar para vós? Como vai ficar, hein? Aí bate aquela dúvida. Para isso, eu trouxe aqui o verbo plantar no modo indicativo. Aí você pensa, mas não era subjuntivo? Sim. Então vamos lá ao modo, ou melhor, modo imperativo, não é isso? Imperativo vem para dar uma ordem. Plantar, então já falou lá, plante. Então estou me referindo a você. E se for para colocar no vós, eu vou usar o quê?
plantai vós. Por que eu trouxe aqui o modo indicativo? Que é a mesma forma lá do imperativo afirmativo, você vai se lembrar de quê? De tu e vós do imperativo afirmativo, você vai se lembrar de tu e vós do presente. Então, vamos aqui. Ó. Tu e vós do modo imperativo afirmativo, você vai se lembrar do presente, do indicativo. Tu plantas, vós plantais. E aqui tem o quê? Tu planta e vós plantais. Então, aqui é bem importante você se lembrar, vou até desmarcar o plante aqui. O que ocorre neste caso? Que às vezes você não sabe, muita gente já sabe, que no imperativo afirmativo, tu e vós, você vai retirar somente o quê? Você só vai retirar o S do presente do indicativo, olha lá. Planta, tu, plantai, viu? Então anote aí, bem interessante aqui, o imperativo afirmativo. Por quê que eu estou memorizando aqui tu e vós? Porque quando aparecer você, nós e vocês, você já sabe, se o verbo é de primeira conjugação, nós temos aqui plantar. A terminada em ar é de primeira conjugação. Lá no imperativo afirmativo vai virar o quê? Então, plante, plantemos e plantem. As exceções são tu e vós, que fica o quê? Planta e plantai, ok? Se forem verbos de segunda e terceira conjugação, beber e partir, você vai se lembrar de quê? Que aí já vai virar o a. Então, é primeira conjugação, vira ela no imperativo afirmativo. Plante, ame, chore. Se for de segunda e terceira conjugações, vai virar o quê? Beba, parta, divida, correto? Então, voltando à questão, eu tenho o que aqui neste caso? Planta e contribuir, aí você vai se lembrar de vós, não é isso? Eu planto, tu plantas, ele planta, nós plantamos e vós plantais, não é isso? Como fala aqui, observa aqui, ó, vós plantais. Vou apagar aqui, ó, vós plantais. Você vai retirar o S e vai ficar o quê? Como eu falei, plantai, não é isso? Então aí você já volta aqui. Plantai é a única, plantai e contribuir. Show de bola? Como a água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada, consumia-se cerveja e vinho, pois o álcool impedia o crescimento de bactérias. Cenário alternativo que indica circunstância. Aí você já sabe, esta questão está contemplando o quê? Conjunção apontada pela palavra com. O como pode ser comparação, pode ser conformidade, pode ser causa, não é isso? Concessão aparece muito a conjunção, embora uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro, porque a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Então, como a água potável era difícil de armazenar, consumia-se cerveja. Então, primeiro, não tinha água potável, depois que ia consumir cerveja. Então, aqui nós percebemos a ideia de causa. Causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência, correto? Lembre-se disso daqui. Aquelas frases lá, choveu porque a rua estava molhada porque choveu. Então, a rua estava molhada porque choveu. Primeiro chove, depois a rua molha. Então, aí nesse caso, é uma ideia de causa. Neste caso aqui, não tínhamos água potável, era a causa que levava à consequência de consumirmos cerveja e vinho. Interessante? Demais. Então, dê um like na nossa aula, inscreva-se neste canal e um abraço!